Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para acompanhar o que está acontecendo com a safra de pinhão lá no Rio Grande do Sul. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Ilvandro Barreto de Melo, ele que é engenheiro agrônomo da Emater, lá no Rio Grande do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Ilvandro, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Obrigado. Também é uma satisfação poder participar desse importante momento em que estamos passando por uma safra de pinhão não tão das mais esperadas, mas bem melhor que do ano passado, já que iniciamos a safra do pinhão no dia 15 de abril aqui no estado do Rio Grande do Sul. Evandro, você participou aqui com a gente, né, nas últimas duas safras, a gente fez esse acompanhamento. A safra retrasada já tinha tido uma queda de produção, a safra passada uma queda mais acentuada ainda, e agora, pela primeira vez, uma elevação nesse rendimento. Deve ser uma safra positiva esse ano, então? Pois olha, a safra do ano passado foi historicamente aí a safra de menor produção. Ela ficou registrada aí a safra do ano 2020 como sendo a menor das safras. Este ano, 2021, nós tivemos um incremento na produção, mas também não tão significativo. No Rio Grande do Sul se comercializa em anos normais, em safras normais, ao redor de 800 a 900 toneladas de pinhão. Ano passado, esse número ficou ao redor das 150 toneladas. E o que se espera para esse ano é ao redor de 500 toneladas. Então, um pouco a mais do que o ano passado, mas assim mesmo o valor aí correspondente a 55%, 60% de uma safra normal. Isso não significa que nós tivemos uma grande safra de pinhão, mas sim uma safra melhor que o ano passado e que possibilitou, em função de todos os problemas que ocorreram com relação à estiagem, que afeta diretamente a produção do pinhão, conseguimos ter aí uma produção até um tanto que satisfatória. O que se imagina, em função do que se consegue já se perceber aos novos frutos que estão se formando para a safra do ano que vem, é que essa sim voltará à normalidade, caso não ocorra nenhum problema, principalmente com relação às questões climáticas. E aí, Evandro, quais são essas condições favoráveis para o desenvolvimento do pinhão e também, pelo outro lado, o que prejudica em relação ao clima esse desenvolvimento aí do pinhão? O pinhão ele tem uma característica na formação desde o momento da polinização, porque ela é uma polinização cruzada. Existem as árvores masculinas e as árvores femininas. E essa polinização cruzada, que ocorre aí, geralmente entre os meses de setembro, outubro até novembro, porque varia de região para região, varia às vezes também geneticamente de cada árvore. Tem aquelas árvores que produzem mais precoces, tem as árvores que produzem mais tardias, mas desde esse momento da polinização que ocorre nesse período, até a maturação do pinhão leva ao redor aí de 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, a produção do pinhão ela fica muito exposta por um longo período de tempo, dependendo das condições climáticas. E essa dependência das condições climáticas, se elas forem favoráveis, se dão umas safras normais, uma super safra. Quando ocorre algum problema que não seja benéfico à produção, aí há uma redução. E foi o que aconteceu nesse período. Até que se teve uma boa polinização, aquele período de setembro, outubro, não houveram grandes problemas, isso há 2 anos e meio atrás, mas passamos aí desde 2019, 2020 e agora 2021, com uma redução muito grande na precipitação e passamos por um período de estiagem. E essa estiagem afetou diretamente a formação do pinhão, a maturação do pinhão
a quantidade de pinhas, porque muitas pinhas abortaram em função do excesso do calor e da pouca quantidade de chuva, e também o número de pinhões por pinha. Tudo isso em função de um calor excessivo e também aí em cima da questão da falta de chuvas. E isso colaborou para se ter aí frutos, inclusive, que possuem ao redor aí de 120, 130 pinhões em safras normais, hoje se encontra aí 60, 70. Então, inclusive, o número de pinhões por pinha reduziu significativamente. Esse é o problema maior com relação a efeitos climáticos que podem afetar a condição de menor produção. Além, é claro, que a árvore precisa de uma condição de descanso fisiológico, porque quando ela vem de uma série de anos produtivos, como nós tivemos aí há 3, 4 anos atrás, anos assim bem significativos em termos de produção, as árvores, como ela faz parte de um processo de extrativismo, então ela não está ainda sendo hoje trabalhada como uma lavoura que tem tecnologia, que passa por adubação, por fertilização, com processos tecnológicos, ela está exposta diretamente à natureza, vai sofrer com isso, e esse processo de reposição nutricional para a árvore não é feito. E isso também ela precisa um tempo de repouso, descansar, esse descanso fisiológico, para poder voltar a produzir em safras normais. Então, lá dentro deste contexto, o que pode influenciar na produção do pinhão é, no primeiro momento, a condição climática, tá? Que, se for desfavorável, ela vai afetar diretamente o número de pinhas, o número de pinhões, o tamanho de pinhões e a maturação completa do pinhão. E o aspecto de não haver aí um manejo pelos agricultores em função de ser um produto do extrativismo. Né? Somando esses dois fatores, o climático e a forma de manejo que se dá às araucárias, que são as árvores que produzem os pinhões, fica-se muito assim, dependendo dessas condições para se ter uma boa safra ou se ter aí alguma frustração de safra, como nós tivemos este ano e principalmente o ano passado, o ano de 2020. E aí, Wando, você comentou, né, que essa safra já foi aberta, a colheita está acontecendo aí no estado. Até quando que vão ir esses trabalhos de colheita para essa safra de pinhão? No Rio Grande do Sul, a safra é marcada, já algumas araucárias começam a fazer a maturação completa do pinhão no mês de março, abril, maio e junho são os 2 meses de maior produção, mas ela se estende até por julho, agosto. Tem algumas árvores que ainda em setembro estão produzindo pinhões, dependendo da região aonde está localizada no estado, e isso também é uma questão genética de árvores que produzem mais tardiamente, mas ela se estende por esse período todo. O que é importante salientar? Que ela tem, além dessa questão comercial, econômica, muitas famílias dependem da araucária como a principal, da coleta do pinhão como a principal renda no ano, inclusive. Então, são vários municípios do Rio Grande do Sul que têm o pinhão como economia forte, mesmo sendo um produto do extrativismo, mas ela tem uma outra importância muito grande, claro que cultural, social, pelo histórico, por essa aproximação que as pessoas têm com a araucária, com a história da araucária, do processo madeireiro. Então, há uma formação cultural muito forte aqui entre o gaúcho e a araucária. Muitos municípios foram emancipados pela araucária, então há uma importância muito grande nesse sentido. E outra importância fundamental dela é o aspecto ambiental, porque nesse período de produção do pinhão, ele se torna o principal alimento para a fauna silvestre. Então, há essa necessidade também de, além de explorar o aspecto econômico-comercial, na alimentação, na gastronomia, a preocupação com relação à fauna silvestre, por ser o pinhão aí a sua principal fonte de alimento nesse período, que se estende aí do mês de março e que vai aí até o mês de setembro.
E aí, Wandro, olhando agora para as condições de mercado, de preços, o que a gente tem observado nesse momento, tanto pago a esse pessoal que faz essa atividade de extração do pinhão, como também lá na ponta final para o consumidor? É uma dinâmica normal que ocorre todos os anos. Quando há uma super oferta de pinhão, o preço baixa. Quando falta o pinhão no mercado, o preço se eleva. Tanto que o ano passado, com a escassez do pinhão, para o consumidor foi comercializado a 17 e 18 reais o quilo. Tivemos que, no caso do Rio Grande do Sul, importar pinhão do Paraná, importar pinhão de Santa Catarina, e lá também eles foram afetados em termos de produção. Mas ocorreu uma importação. Este ano, em função de que a safra ela foi um pouco maior, o preço está para o consumidor ao redor aí de 8 a 12 reais, conforme o local de comercialização. Então, ele tem essa flutuação. E para o produtor rural, ele está hoje comercializando ao redor de 4, 5 reais o quilo. No início, ali, na primeira semana após a liberação do pinhão, a partir do dia 15 de abril, o produtor estava comercializando ao redor de 6 a 7 reais e o mercado para o consumidor ao redor de 12 reais. Como agora maio e junho há uma oferta maior de pinhão no mercado, esse preço ele já começou a reduzir. Então, a tendência é que ele permaneça aí ao redor de 4, no máximo 5 reais para o produtor e ao redor de 8, 9 reais para o consumidor. Evandro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para a safra de pinhão desse ano. Só antes da gente encerrar, vou registrar aqui a participação do José Ibanez Nogueira, que se identifica como agricultor raiz, acompanhando a gente pelo YouTube. Ele comentou que tem pinheiro no mato, plantou muitos pés que estão muito bonitos. Daqui a alguns anos ele vai ter pinhão. Ele ainda completa que pinhão assado nas grimpas é muito bom. Evandro, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço a oportunidade e dizer que há também aí um trabalho da extensão rural, mas muito fortalecido pela pesquisa, principalmente pela Embrapa Florestas, que está aí num trabalho para tornar a araucária um cultivo comercial, com plantas mais baixas para facilitar a coleta, com plantas que vão produzir em fases diferentes, em meses diferentes do ano. Então, há também uma preocupação da extensão rural e da pesquisa no sentido de poder orientar e, acima de tudo, viabilizar mais economicamente aquelas famílias que trabalham e que dependem do pinhão como sua principal renda. Eu agradeço a oportunidade. Evandro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Esse o Ilvandro Barreto de Melo, ele que é engenheiro agrônomo da Emater, lá no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que está a safra de pinhão nesse ano de 2021. O Ilvandro destacando uma elevação na produção com relação ao ano passado, só que ainda assim números bastante abaixo da média normal lá para o Rio Grande do Sul. O ano passado foi a pior safra da história, você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, a gente trouxe esse acompanhamento dentro do Realidades da Safra. A produção considerada normal lá para o Rio Grande do Sul fica em torno das 800 a 900 toneladas. No ano passado, essa produção foi de apenas 150 toneladas. Nesse ano, uma elevação grande com relação ao ano passado, mas ainda assim pela metade do que é considerado normal, uma produção estimada em torno das 500 toneladas, o que eleva, portanto, essa oferta com relação ao ano passado. O Evandro destacando condições climáticas um pouco melhores do que as da safra do ano passado, e aí um processo bastante longo e bastante complicado para essa maturação do pinhão. Entre a polinização e a colheita, a extração desse pinhão já pronto, são entre 2 anos e meio e 3 anos, então é muito tempo que esse pinhão fica exposto às condições climáticas. Muitas coisas podem interferir nesse desenvolvimento, mas as expectativas para a próxima safra, a colheita que vai acontecer em 2022, é de retornar à normalidade do estado, produzindo aí entre 800 e 900 toneladas.
Essa elevação com relação ao ano passado já se reflete nos preços. O Ivandro apontando que no ano passado o quilo do pinhão era comercializado ao consumidor final entre 17 e 18 reais. Nesse ano, os preços girando entre 8 e 12 reais, refletindo justamente essa elevação na produção com relação ao ano passado. Eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.